Fala pessoal, tudo bem? Alan da Criativo Independente aqui. Para quem não me conhece ainda, eu tenho um perfil que se chama Criativo Independente, onde eu compartilho conteúdo sobre design, sobre criação, sobre vida freelancer e tudo mais. E semana passada eu postei essa arte aqui que vocês estão vendo nos stories, mostrando as camadas, né? Eu compartilhei ela de uma forma fragmentada, onde eu mostrava o fundo, depois eu mostrava a imagem sem esse tratamento, depois eu mostrei a imagem com tratamento, depois eu fui adicionando cada detalhe que tinha na peça. Aí algumas pessoas pediram para que eu, além de mostrar dessa forma, para que eu gravasse um tutorial explicando, né, as escolhas criativas para essa criação aqui. E então hoje a gente vai fazer isso. Essa peça aqui, quadrada, ela tem 1080 por 1080. A gente criou ela, eu criei ela em mais ou menos uns 17 minutos, tá? Ela foi criada num treinamento que eu dei um tempinho atrás, umas 2 semanas atrás, mais ou menos, onde a gente falou de criatividade, de design, de direção de arte, e no final a gente fez um exercício para criar uma peça de uma forma um pouco mais rápida, e o resultado foi esse aqui. Hoje a gente vai recriar ela, né? A gente vai criar ela nos mesmos efeitos. Eu não vou colocar essa peça do lado e fazer exatamente igual essa criação, mas eu vou usar as mesmas escolhas criativas que eu fiz nessa peça. Talvez a gente mude um pouco a cor, talvez a gente mude a fonte, a posição de onde está escrito e tudo mais. Mas o que a gente vai entender hoje aqui, quais foram os caminhos que levaram para esse resultado, beleza? Então vamos aqui para o Photoshop. Eu já deixei aqui um documento aberto. Como eu disse, ela é uma peça quadrada, poderia ser... Como foi um exercício, ela não é uma peça que ela foi usada para ser veiculada, não é um anúncio e tudo mais. Mas poderia ser um anúncio para Facebook, para Instagram, né? De uma forma que ela... podendo ser usada no formato quadrado, né? Que é o formato do Facebook e do Instagram. Então, vamos lá. Eu já deixei aqui esse arquivo criado aqui, esse arquivo criado em 1080 por 1080, né? Eu geralmente uso, nessa peça eu usei uma base aqui de uma peça quadrada e usei uma margem aqui de mais ou menos uns 50 pixels aqui, né, para as bordas, né? E a gente tem duas linhas aqui, uma vertical e uma horizontal, só para guiar mais ou menos essa criação. A ideia dessa peça no exercício que a gente fez foi também mostrar que algumas criações elas não precisam ser demoradas para serem feitas, elas podem ser feitas de uma forma rápida, né? Desde que a gente tenha mais ou menos uma base de onde a gente vai pegar referência, de onde a gente vai se inspirar e que a gente saiba aplicar alguns conceitos, alguns princípios do design de uma forma rápida e também que a gente consiga usar elementos que façam a peça ficar atrativa, né? Porque às vezes a gente fica um tempão tentando criar alguma coisa, cria, muda e às vezes o resultado não sai tão bom. Mas quando a gente tem boas referências para criar, tem bons lugares para buscar inspirações, a gente consegue criar coisas de uma forma mais rápida e que ficam atrativas também. Então vamos lá, eu vou colocar essa imagem aqui só para a gente talvez pegar a cor. Não sei se eu vou fazer com a mesma cor e tudo mais, mas se a gente quiser, eu vou deixar ela aqui. Então a gente vai criar, eu criei uma base, né? Criei um quadrado aqui de 1080 por 1080, que é o tamanho que a gente está usando. Beleza. Então eu criei, acho que eu vou colocar no verdinho um pouco mais semelhante àquele ali, eu gostei daquele verde. Tá, vamos ver. Esse verde ficou muito luminoso, vamos colocar um verde um pouco mais... Aqui, tá, vamos usar esse verde aqui. Beleza, eu já estou com a minha imagem separada aqui desse modelo, ele já está recortado. Então vamos posicionar ele aqui. Vocês vão notar que essa imagem, eu já baixei ela recortada, tá? Se eu não me engano eu baixei ela do FreePic Premium mesmo. E aqui no lado direito ele tá com o braço cortado, né? Então eu não vou poder usar essa imagem central, a não ser que eu faça um outro estilo de layout que faça sentido, com um corte mais bruto, mais seco, dessa forma aqui.
Então eu vou precisar usar essa imagem um pouco maior para esse corte ele ficar encaixadinho aqui, ó. E ele também ficar mais ou menos ao centro, né? O rosto dele ficar mais ou menos ao centro aqui, para que eu possa depois escrever aqui embaixo dele e para que eu possa colocar informação aqui do lado esquerdo, se eu quiser, e que eu tenha espaços em branco aqui para que eu tenha respiros para fazer isso. Eu posicionei ela aqui, dei um Ctrl U para abrir essa caixa de matiz e saturação. Selecionei aqui essa partezinha aqui de colorir, né? E ele já me deu tons parecidos com o fundo, né? Então eu usei na primeira peça, não lembro se eu usei exatamente o mesmo verde, mas aqui, por exemplo, achei esse verde muito forte. Eu gosto de coisas mais, ó, quase não exatamente um preto e branco, mas puxadinho um pouco pro verde. Ela é uma peça bem simples, gente. Vocês vão ver que ela não tem muitos efeitos, né? Então ela realmente é uma peça que a intenção dela foi ser feita de uma forma rápida, né? Vamos escrever aqui treinamento, né? Que o que a gente estava fazendo era um treinamento de criatividade e direção de arte. Ó, nessa fonte aqui, eu acho que é uma Montserrat. Deixa eu ver que fonte é essa aqui. É uma Montserrat, ela já ficou exatamente nos limites ali, mas eu vou colocar mesmo até. Vou colocar uma Bebas para colocar uma fonte mais condensada para que eu possa ter mais ganho de área aqui nessa peça. Aí eu vou tentar aumentar até esse limite das minhas linhas guias e vou trazer essa imagem para trás dele, né? Vou passar essa imagem para trás. E vou duplicar esse texto. E no texto de cima eu vou colocar algum efeito, tá? Eu tinha feito primeiro uma versão onde essa sobreposição ficava no rosto dele, ó. Aqui eu estou usando uma layer um texto com sobrepor, né? Então ele está sobreposto ao rosto dele e dá esse efeito. Ou então dá para colocar um traçado nessa imagem. Então traçado aqui com uns 2 pixels mais ou menos. E eu venho aqui em cor mais escura, ó. Vocês vão notar que dessa forma a gente tem o lettering, aqui o texto no rosto dele, mas vazado. E exatamente onde termina o cabelo dele, aqui o corpo, ó, inicia a cor de baixo. Acho que dá pra gente manter dessa forma, que ficou um pouquinho diferente, mas o resultado até ficou legal. Beleza. Agora a gente vai mexer um pouco nesse fundo aqui, ó. Vocês vão notar que esse fundo está muito chapado, ele não ficou tão legal, tá meio amador, sabe? O que dá pra fazer? Dá pra tentar colocar esse fundo um verdinho aqui. Vamos colocar nesse verdinho aqui, acho que ficou até mais bonito que o outro, tá? Deixa eu só criar uma pastinha aqui. Vou chamar de background. Ok, aqui eu tenho meu fundo. Agora eu vou criar uma layer em cima desse fundo. E eu vou vir aqui na ferramenta pincel e vou pegar um verde que seja mais claro, um pouco mais claro que esse de fundo, justamente para a gente ter uma luz aqui um pouco atrás dele, ó. Um pouco de luz aqui. A gente conseguir ambientar o modelo aqui. Acho que ficou demais, dá para colocar mais ou menos aqui uns 40%. Esse verde acho que dá pra gente mexer um pouco nesse verde aqui também ainda. Vai ficar um pouco mais bonito. Tá, não me convenci muito dessa cor ainda, mas vamos fazendo, qualquer coisa a gente troca depois. Ok. Agora eu vou colocar um ruído nesse fundo. Naquela imagem tinha um ruidinho de fundo. Aí eu coloquei um ruído de mais ou menos uns... Pera aí, acho que não pegou o ruído. O que aconteceu aqui? Tá. Aquela imagem tinha um ruído com uma intensidade de 5.
que até tá ok. Beleza. Aí, no treinamento que a gente está fazendo, era um treinamento de direção de arte, né? Então, e ele tinha um nome. O nome era Um Olhar pelo Processo Criativo. Então, eu usei essas informações para compor essa imagem, né? Um olhar pelo processo criativo, eu escrevi ali. Mais ou menos uns 45. Aí aqui eu usei uma outra fonte para compor esse layout, uma fonte que não fosse tão condensada quanto a Bebas. Aí eu usei a clássica Montserrat, para a gente usar tudo em caixa alta. Deixa eu colocar aqui num verdinho mais... Tá ok. E aí aqui embaixo, no rodapé, eu tinha esse texto aqui escrito direção de arte. Eu estava usando ainda a Bebas, se eu não me engano. Me passei aqui muito grande. Tá, mais ou menos uns 75. Dá para colocar até menor, como essa parte. Esse texto, na verdade, ele serve só como uma assinaturinha, sabe? Só para não ficar tão vazia a peça. Ele estava num verdinho que tivesse contraste com tanto com o verde de fundo quanto com o modelo. Ok. Acho que eu posso até trazer um pouco mais para cima, ó. Deixa eu trazer aqui tanto o lettering quanto ele mais para cima. E aqui também, deixar aqui um espaço legal entre o queixo dele e o ombro ali, ó, mais ou menos. Beleza. Se vocês analisarem aqui, até as escolhas criativas foram basicamente as mesmas dessa peça aqui. Claro, ela está um pouco diferente porque ela foi criada em outro dia. Vocês podem até notar, assim, se vocês tentarem criar exatamente a mesma coisa num outro dia, não vai ser exatamente igual, né? Se vocês não estiverem, de fato, olhando para a peça e copiando. Porque cada dia a gente está criando de uma forma, né? Mas as escolhas criativas foram as mesmas para chegar no mesmo resultado. Aqui vocês vão ver que a gente tem um efeito aqui de prédio, que pega um pouco aqui o corpo dele, sobe um pouquinho no pescoço ali. Deixa eu voltar aqui. E agora a gente vai fazer esse efeito, tá? Para fazer essa dupla exposição aqui, teria várias formas. Poderia fazer com máscara de recorte, enfim. Poderia usar uma máscara e tudo mais, mas nesse dia eu vou usar o mesmo efeito que eu fiz para chegar no mesmo resultado, não vou fazer nada diferente, tá? Eu simplesmente joguei essa imagem em cima do modelo, né? Criei uma máscara aqui, coloquei ela no mesmo tom que ele tava, né? Dei Ctrl U, vim aqui, só cliquei aqui em colorir, ela já puxou os tons aqui da imagem e dei um OK. Notem que daria tranquilamente para essa peça ficar assim, né? Porque como a gente estava falando sobre um treinamento de processo criativo, de criatividade, enfim, daria para essa imagem ficar dessa forma. Então, criando essa imagem, a gente teve ideia de fazer ela de várias formas, né? Poderia ficar dessa maneira aqui. Mas o que eu escolhi no dia foi colocar, não lembro qual o efeito exatamente, mas o efeito de sobrepor já dá um efeito mais legal na camiseta dele, ó. Eu acho que esse efeito aqui já fica um pouco melhor. Beleza, aí eu simplesmente rasterizei essa imagem aqui, peguei a ferramenta aqui de borracha, deixei num tamanho mais ou menos com uns 250 aqui, e vim apagando alguns detalhes, ó. Eu não quero que essa paisagem fique tão no rosto dele,
e nem no cabelo. A ideia era que ela ficasse mais no corpo dele aqui, sabe? Ou aqui então, se a gente quiser que ela fique só na camiseta dele, dá pra gente recortar aqui. Deixa eu deixar ela um pouco mais transparente pra gente ter essa noção. Vocês vão ver que ela não ficou perfeitinha, ó. Deixa eu ir mais perto aqui. Exatamente aqui. Deixa eu sumir com ela aqui. Ó. Aí eu vou recortar só essa parte que ela fica no pescoço dele, ó. Eu vou vir aqui e vou cortar aqui na imagem. E aí aqui eu posso vir depois aqui, mexer na opacidade, deixar mais forte, mais fraco. Posso mexer aqui, de repente colocar alguma outra que fique mais bonita. Deixa eu ver, luz sólida, uma diferença. Deixa eu ver o que vai ficar mais legal aqui. Acho que esse cor mais escura ficou legal, né? Só que eu vou precisar mudar essa cor aqui, ó. Só que aqui vocês vão notar que, como a imagem está muito aparente, a gente perdeu um pouco de contraste aqui com o texto da base, né? Então a gente vai precisar mudar um pouco isso aqui. Dá pra gente criar mais uma camada aqui, talvez com um verde um pouco mais escuro. E colocar, sabe? Colocar só um brush aqui de fundo. E dar uma transparênciazinha nele, só pra gente ter um pouco mais de contraste, ó. Coloco um multiply aqui também. Dá pra gente aumentar um pouquinho esse entre letras, pra ficar um pouco mais elegante. Dá pra deixar um pouquinho menor, ó. Vou deixar menor ainda. E é isso, pessoal. Esse foi o resultado dessa criação. Vocês vão notar, vocês notaram, na verdade, aí pelo vídeo, que ela é uma criação bem simples de ser feita, né? Não é nada tão difícil, nada tão complexo. É uma criação bem básica, assim, de ser executada. Ela é bem tranquila de ser feita. Dá até para testar mais algumas cores aqui depois de finalizado, ó. Dá para testar, de repente, um outro fundo, uma outra cor, só para ver como ficaria. Ó, vamos tentar de repente um roxo, ó. Aqui o mesmo processo, ó, eu dei um Ctrl U, né, e ele já me tirou um pouco da saturação quando eu dei o Ctrl U, e eu vou mexendo um pouco na matiz até encontrar o tom que seja semelhante ao fundo ou que seja o tom que eu queira usar na imagem, né. Aqui nesse caso eu quero que ela fique um pouco mais minimalista. Então, vou colocar um roxo um pouco semelhante ao que a gente está usando. E aqui eu vou usar mais ou menos a mesma lógica. Eu vou pegar uma cor que venha do roxo. Eu posso tentar ver se algum outro efeito fica legal, mas eu acho que não. Esse aqui de luminosidade ficou interessante também. Deixa eu ver se diminuindo ele vai ficar legal. Aqui eu tenho que trocar também. Que vai precisar ficar num roxo mais escuro. Acho que tem que ficar mais com a opacidade mais alta para ficar com um efeito mais legal. Senão pega muito os tons, os pontos brancos aqui da camiseta dele, não fica tão legal. Então é isso. Esse foi o resultado. Aqui a gente recriou, né, essa mesma peça que eu postei lá no Instagram, com tons parecidos. Aqui a gente fez uma segunda variação. E o que eu quero mostrar para vocês aqui é que não foi difícil, assim. Muitas pessoas viram, né, essa peça e pensaram, mas é muito difícil de fazer, ou mostrando assim parece tão fácil. Realmente não é uma peça difícil de ser feita, mas são poucos detalhes que fazem ela ficar bem atrativa. Eu vou deixar
PSD para estudo aqui, né, para vocês baixarem, se quiserem olhar esse layout e estudarem esses pontos que a gente falou. E eu tô sempre postando muito conteúdo lá no Instagram também, então quem não me segue no Instagram ainda, eu vou deixar aqui na descrição também o link para vocês me seguirem lá, beleza? Então é isso aí, até o próximo vídeo, valeu, até mais!